As 7 igrejas do Apocalipse, lição 2. O que o texto diz sobre a igreja de Éfeso? Apocalipse 2, 1 a 7, diz: Conheço as tuas obras, tens perseverança e suportaste provas, abandonaste o teu primeiro amor, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã que vai de 31 d.C., quando ocorreu a morte de Cristo, até 100 d.C., que é a data aproximada da morte de João. Época de pureza doutrinária e grandes avanços evangelísticos. Contudo, a profecia já falava de um abandono do primeiro amor e da necessidade de arrependimento. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Esmirna? Apocalipse 2, 8 a 11. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Não temas as coisas que tens de sofrer, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna representa o período que vai de 100 d.C., quando aconteceu aproximadamente a morte de João, até 313, quando o imperador Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão. A tribulação de 10 dias se aplica ao período de 303 a 313 d.C., no qual foram movidas fortes perseguições contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Pérgamo? Apocalipse 2, 12 a 17, destacamos: Conheço o lugar em que habitas. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tu tens os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Arrepende-te. Pérgamo representa a história da igreja cristã do ano 313 ao ano 538, quando aconteceu a expulsão dos ostrogodos. Quando ocorre o início da supremacia papal, saindo de cena o imperador e emergindo fortemente a figura do Papa. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Tiatira? Apocalipse 2, 18 a 29, destacamos: Conheço as tuas obras, teu amor, tua perseverança. Tenho contra ti o tolerares Jezabel. Outra carga não jogarei sobre vós. Conservai o que tendes até que eu venha. Tiatira representa o período que vai de 538 a 1517, que é o período conhecido como a Idade Média. A fé simples foi mudada por meio da apostasia, sendo substituída por obras e penitências. A igreja lentamente se afastou da pura doutrina de Cristo e assimilou dogmas e tradições do paganismo. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Sardes? Apocalipse 3, de 1 a 6, destacamos: Tens nome de que vives e estás morto. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Período da igreja cristã que vai de 1517, quando Lutero afixa na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as vendas de indulgências, até 1798, a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão. Esse é o período da Reforma Protestante. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Filadélfia? Apocalipse 3, versos 7 a 13, Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu te guardarei da hora da provação. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Representa o período que vai de 1798, quando ocorreu o fim dos 1260 anos de supremacia papal,
até 1844, quando ocorreu o fim do período profético das 2.300 tardes e manhãs. É o período de notável atividade na obra das missões cristãs e na distribuição da Bíblia, e culmina com o grande movimento do segundo advento do século XIX. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 14 a 22. Nem és frio, nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, vestiduras brancas e colírio. Sê zeloso e arrepende-te. Período iniciado em 1844, quando Cristo começa seu ministério de juízo no santuário celestial e vai até os dias atuais, encerrando-se apenas com a volta de Cristo. O estado espiritual de Laodiceia é de profunda letargia. Minha declaração de fé. Creio que as mensagens enviadas às 7 igrejas têm uma aplicação especial para o povo de Deus ao longo da era cristã. Creio que as experiências e provas vividas pelos membros destas 7 igrejas são admoestações para nós que vivemos nos últimos dias. Desejo me apropriar de cada promessa feita às 7 igrejas para estar firme na volta de Jesus e receber de volta tudo que o pecado nos tirou. Esperamos que esse seja o seu desejo.